Boa tarde mais uma vez. Iremos dar continuação à nossa aula de Programação 2 em Visual Basic. Temos hoje como tema estruturas de controle de fluxo. E nessas estruturas de controle de fluxo de hoje, nós vamos focar mais na estrutura de decisão. Estruturas de controle de fluxo são estruturas que permitem ao programador alterar o fluxo normal de execução do programa. Nós sabemos que o programa normalmente ele funciona de linha em linha. Ele vai saindo da primeira instrução, depois vai fazendo a segunda instrução, terceira instrução, quarta instrução, conforme a ordem, ou seja, de cima para baixo. Mas estruturas de controle de fluxo são estruturas ou comandos que são capazes de alterar esse modo normal de funcionamento de um programa, ou seja, de cima para baixo. Elas podem ser, por exemplo, primeira instrução, segunda instrução e não vai para a terceira instrução, mas sim salta a terceira e a quarta e a quinta vai para a sétima instrução. Então, são estruturas que podem fazer essa sequência, ou seja, podem alterar esse fluxo, né? Podem de repente estar na terceira instrução, partir para a oitava instrução, ou da oitava instrução e voltar para a terceira instrução. Então, estruturas que são capazes disso são denominadas estruturas de controle de fluxo no mundo de computação. Então, nessas estruturas de controle de fluxo, em quase todas as linguagens de programação, para não dizer todas, elas utilizam estruturas de decisão e utilizam estruturas de repetição. Então, a estrutura de decisão, em inglês, chama de decision, né? Às vezes também, não me lembro se é Portugal ou Brasil, chama de estrutura de seleção também, é um outro nome que é dado. Estrutura de repetição, muitas das vezes também pode ser chamado de loop ou também pode ser chamado de ciclo, neste caso. Tipos de estruturas de decisão. Existem dois tipos de estrutura de decisão que nós vamos focar hoje, né? Será o nosso focal point. Nós não vamos mexer com as estruturas de repetição hoje. Então, a estrutura de decisão que nós temos aqui são essas duas: a declaração if, ou seja, estrutura if, como pode-se chamar, ou a declaração select case, ou estrutura select case. Em outras linguagens dizem simplesmente estrutura case, né? Então, nas estruturas if, nós podemos encontrar que ela está subdividida dessas duas formas. Há aquela que chamamos de declaração if com alternativa simples, né? Simplesmente if, e há aquela declaração if com alternativa composta, ou seja, if else. Decisão com alternativa simples. Normalmente a decisão com alternativa simples, ela é feita deste jeito como vocês veem aí na sintaxe, em que vocês colocam apenas if, a condição, depois then, e coloca as ações, né? Ou ação, quer dizer, pode ser uma ou várias ações. Então, depois no fim sempre colocar and if, para se perceber que esta ação, né, termina, ou seja, essa condição termina aqui. Então, o que vai acontecer de acordo com esse fluxograma que temos ao lado? A instrução vai chegar e vai ver a condição. Se a condição for verdadeira, aquele conjunto de ação e ações vai ser executado e depois vai continuar o seu processo normal. Mas se a condição for falsa, nesse caso, como aparece aqui, a condição é falsa, o que vai acontecer? Ele não vai executar essas ações, ele vai simplesmente sair digamos, não vai entrar dentro deste nosso if aqui, né? Nós dizemos aqui está dentro, e o que está dentro, esses códigos que ficam aqui, nós chamamos isso de bloco de código, né? Que está dentro do if, nesse caso. Então, temos aqui um exemplo de estrutura de decisão com alternativa simples. Então, nesse exemplo de estrutura de decisão com alternativa simples, temos aí um caso em que diz aqui, se o grade for 90, imaginemos que temos um programa e alguém coloca aqui nesta variável um certo valor. Se esse valor que estiver aqui for maior ou igual a 90, ele vai realizar essas instruções. Caso contrário, se não colocar um número maior ou igual a 90, vamos supor que colocou 70, né? Se colocou 70, o que vai acontecer aqui é que essas instruções todas não serão executadas. Então o programa vai saltar a linha, né? Vai iniciar até um certo ponto e vai saltar todas essas instruções que estão aqui dentro do if. É assim como funciona um if de alternativa simples. Então, temos aqui também um if, ou seja, uma decisão com alternativa composta.
que diz: se a condição é verdadeira, é executada a ação 1, esta. E se é falsa, é executada a ação 2, esta. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: vai chegando na linha de instruções, de acordo com esse fluxograma, está seguindo o fluxo normal e vai reparar esta condição. A condição pode ser uma condição ou pode ser um conjunto de condições. Nesse caso, quando reparar a condição e verificar que é verdadeira de acordo com aqueles operadores relacionais, como nós vimos lá atrás, né? Neste slide aqui, isto é uma condição, né? Então o que vai acontecer? Ele, se for verdadeiro, vai executar a ação 1, esta aqui. E se for falsa a condição, ele vai executar a ação 2. E assim acaba. Temos aqui um exemplo de uma declaração de if composto para determinar o maior de dois números. Então, este é apenas um exemplo de um programa. Nós vamos também fazer esse exemplo, né? Vamos fazer um exemplo parecido, em que aqui diz: se o valor aqui neste que foi inserido para o usuário for maior que este segundo valor inserido para o usuário, então o que vai dizer aqui, esta variável chamada large number, né? Esta aqui, large number, declarado como single, ele vai receber este maior número. Caso contrário, quem que vai receber será este test second number, né? E assim vai dizer: o maior número é aquele que estiver no larger number. É simplesmente isso. Então, vamos primeiro partir para um exemplo de como funciona a alternativa de decisão simples. Depois vamos partir para a alternativa composta para nós darmos seguimento à nossa aula. Então, já temos aqui o nosso Visual Studio aberto. Nós vamos abrir um novo projeto, né? E vamos denominar esse projeto desta vez como ESP2, já que nas outras aulas utilizávamos simplesmente ESP. Então aqui vai criando o programa necessário. Tendo agora o nosso form aqui, o nosso formulário, nós vamos mostrar como que seria uma alternativa de decisão simples. Primeiramente vamos fazer o que sempre fazemos: colocar os itens aqui para que nós possamos interagir com o nosso Visual Basic. Então, para que nós reagimos, para que o nosso código possa reagir de acordo conosco, ou seja, tenha essa comunicação comigo que sou utilizador, vamos colocar primeiro umas labels aqui, né? Posso colocar essas labels, 2 já é suficiente. Vamos mudar esse texto, aqui aparece label 1, mas vou colocar número, vamos colocar número 1 aqui, e vamos por aqui também, vamos colocar aqui número 2, e depois vamos colocar os test box, estão aqui, test box para o primeiro test box e para o segundo test box. Havíamos esquecido de dar nome a esta variável. Vamos mudar aqui para número LBL, número LBL, número posso deixar assim, LBL número 1. Depois este vamos colocar LBL número 2. Opa, coloquei 2 pontos. Não pode colocar 2 pontos quando está se declarando uma variável. Então, depois temos aqui o test box, que vamos também denominar número 1, né? Só que dessa vez vamos colocar txt aqui, txt número 1, e aqui txt número 2, e vamos criar uns botões por aqui. Vamos procurar o
botão, bottom, primeiro botão, segundo botão, terceiro botão. Eu tenho motivo para fazer esses 3 botões. Vou explicar conforme vamos fazendo o programa. E se calhar vou utilizar mais que isto. Ok, aqui será o botão. Vamos dar o nome do botão if. Opa, desculpa, senão eu não vou conseguir trabalhar com isto. É btn if. É que também pode ser btn if. Esse outro vamos fazer btn if else. btn if else. E este vamos fazer btn select case, que é aquele botão, aliás, aquela estrutura que nós iremos falar mais tarde. É select btn select case. Ok, btn select case. Ok, tendo terminado esta parte, né? Esqueci de dar o nome ao formulário. Vamos colocar aqui janela, né? Linha janela. Vamos colocar linha janela. Aqui tem que estar ligado porque é uma variável, é o nome de uma variável. E aqui vamos colocar minha janela. Vamos colocar minha janela separada porque é um texto normal. Portanto, agora podemos ir aos códigos, né? Vamos supor aqui tem um botão if. Então, eu digo assim, podemos trabalhar com if. Aqui dizer se o nosso chamamos txt número 1 for maior que 20, por exemplo, se txt1 for maior que 20, eu posso dizer que esta pessoa está aprovada, né? Desculpa, é then, aliás. Então, eu vou dizer se a pessoa está aprovada. Vou criar um message box. Ponto show. Message box. Ponto show. Quer dizer, aprovado. Ok. Então, até aqui, se fiz uma instrução simples, aqui está da erro. Esqueci de colocar ponto teste. Muito simples. Vamos dizer aqui txt número 1.test, o texto de lá, se for maior que 20, vai escrever aprovado e acabou o programa, ou acaba a função. Vamos tentar fazer um teste só para ver o que está acontecendo. Então temos esse caso, vamos colocar aqui, eu coloquei 20, eu queria colocar 10, foi um erro da minha parte, vamos dizer 10, ok? Então eu coloco aqui 10, por exemplo. Então coloco este btn if e ele não apareceu nada, e com razão, porque nós dissemos se for maior que 10, quer dizer que não estamos a incluir o 10, então a instrução não foi realizada porque é falsa. Então vamos tentar fazer assim, igual, só para ficar mais bonito e melhor. Então vou colocar 10 dessa vez aqui. E desta vez apareceu o message box. E se nós formos a colocar 18 valores, também diz aprovado.
Mas se nós colocamos 7 valores, ele não diz nada, fica calado, como aconteceu daquela primeira vez. Então é isso que a alternativa if faz. Então, se eu quero colocar reprovado, como é que eu faço? Muito simples. Eu quero dizer, se for menor que 10, então reprova. Se você fizer desse jeito, estará errado. Porque essa pode funcionar para um caso, mas para os outros casos não. Vamos supor que coloco assim, 7. Ele vai tirar reprovado. Então, 8, tira reprovado. Mas se você colocar, por exemplo, 14, que é um número maior ou igual a 10, ele tira aprovado, depois tira reprovado. O que não deveria acontecer. Mas isso aconteceu por quê? Porque essa messagebox.show, nós não criamos uma condição para ele. Não dissemos que, ok, quando acontecer esse tipo de situação, é que deve mostrar isto. Este vai aparecer independentemente de condição, ou seja, não há condição para mostrar ou não mostrar isto, então ele sempre vai mostrar. Então nós devemos colocar uma condição sobre isso, se nós sentimos que a nossa lógica está errada nisso. Então eu posso colocar de duas formas essa condição. Ok, acho que não fechei o programa ainda. Então, agora já fechei. A primeira forma é fazer assim, se de novo o txt número 1 ponto for menor 9, então eu digo mostra reprovado. Então é uma forma muito simples de fazer. Ok, parece que há um erro aqui, deixa eu perceber o que está acontecendo. Ele diz txt número, desculpa, ok, não há um end if, ele já reclamou que não há um end if, e como eu disse, não há um end if, então como eu já havia dito, é necessário que todo if tenha um end if, né? Então assim temos if and if, não um if para dois, ou melhor, dois ifs para um end if, não. Cada if tem seu end if. Isso deve ficar na cabeça guardado. Então vamos tentar correr desta vez. Então aqui eu coloco 7, ele sai reprovado. Vamos tentar colocar aquele mesmo número, 14, ele sai aprovado e não tira reprovado. Aqui está tudo bem. Outra forma de fazer isto, né? Eu queria colocar aqui menor que 10, não sei porque pus menor que 9. Então outra forma de fazer isto, além desta forma aqui, então é nós utilizarmos aquela alternativa if composta. Nesse caso, a alternativa composta, nós eliminamos tudo isto e apenas colocamos else aqui, a palavra else. Então aqui vai ser, se esta condição for verdadeira, ele vai fazer tudo que estiver aqui nesta parte do código. Caso seja falsa, ele vai fazer esta. Então vai fazer uma delas. Se for verdade isto, se for falso, vai fazer isto. Tão simples quanto isso. Então se formos a correr o programa, nós vamos encontrar aqui, por exemplo, 6, disse reprovado, 18, vai dizer aprovado. E já está resolvido este problema. Portanto, agora indo para o a seguir, esta parte que já havíamos falado, de alternativa composta, alternativa simples, nós temos ainda mais esta declaração de if aqui, ou seja, essa nota de declaração de if. Em declarações de ifs, nós embutidos, né, como esses que estão a acontecer aqui, if embutido, o que seria exatamente? If embutido quer dizer um if dentro de outro if. Então nessas declarações de if embutidos, deve ter cada um if e um end if. O que está a acontecer? Vocês podem ver aqui, esse if, né, faz if condição 1, então faz uma coisa. If condição 2, então faz outra coisa. Então, o que vocês veem é que este if condição 2 está dentro deste if condição 1. Então primeiro tem que se realizar essa primeira instrução, para depois vir perguntar esta segunda condição, para depois fazer essa ação. É assim como funciona.
É como se houvessem duas portas, né? Primeiro, para chegar na segunda porta, tens que abrir a primeira. Então, abres a primeira porta, que vamos chamar de condição. Depois abres a segunda porta, que vais chamar de condição 2. Aí é que vais depois conseguir essa ação. Mas isso só vai funcionar se isto for verdade. Se aqui for falso de primeira, então ele não entra aqui. Agora, se aqui for verdadeiro, ele vai entrar aqui, mas vai chegando aqui, vai encontrar, por exemplo, se for falso, ele não vai realizar essa ação. Então, para ele realizar essa ação, as duas condições têm que ser verdadeiras. A primeira, primeiro, depois a segunda, em segundo. Então, normalmente deve ter cuidado quando está a se fazer isto, porque para tentar criar esses blocos ifs fáceis, né? Ou seja, para tentar criar esses ifs embutidos, pode ser difícil de compreender se você fizer mal, né? Desta forma. Então deve fazer de uma forma fácil de se entender. Por exemplo, isto que estamos a fazer é um pouco confuso, na realidade. Por isso colocamos aqui um bloco if confuso, né? Porque podia ser feito de uma forma muito mais simples e entendível. Era simplesmente colocar desse jeito. Então aqui estamos a dizer, se essa condição 1, né, e esta condição 2, as duas foram verdade, então realize essa ação. O que torna mais simples assim de se perceber do que desta forma. Então, em que casos é que podia-se usar isso aqui? Vamos lá ver no nosso exemplo, né? Aqui eu podia usar isto, por exemplo, no caso de onde está aqui, if else, não if coisa ainda. Vamos aqui mesmo. Eu vou dizer se txt número 2 ponto teste for maior ou igual a 10, então eu vou dizer se ponto show message box ponto show. Desculpa, não é isso que eu queria fazer, já estou a alterar o que eu queria fazer. Se txt número 2 ainda ponto teste for menor aliás 14, then message box ponto show reprovado não, aprovado. Então existe esse caso que estamos a fazer aqui. Esquecemos de terminar aqui com and if. Para o segundo, como nós dissemos, cada se tem seu fim si, né? Cada if tem seu and if and if. Ele já reconhece assim, que este if está com esse and if, esse está com este e este está com estes aqui, né? Então nesse caso aqui nós temos um caso que diz vai entrar se primeiro teste número 2 for maior ou igual a 10, depois se teste número 2 for menor que 14 também ele vai mostrar aprovado. Então primeiro o teste número 2 tem que ser maior que 10, depois tem que ser menor que 14, ou seja, aqui está a dizer teste número 2 tem que estar com valor 10 a 14 para sair aprovado. Podemos experimentar isso aqui, né? Então vamos lá ver assim. Aqui eu vou colocar assim, teste número 2 é este, então vamos colocar 12, colocamos no pattern if. Falhou alguma coisa aqui, o que é que falhou? Type double is not valid. Não sei, acho que coloquei alguma coisa errada, coloquei o double de uma forma lá, então vamos dizer 2. Ela ainda continua a dizer que eu estou a utilizar double em alguma parte daqui. O que será?
O que será? Vamos lá tentar com 9. Ok, é porque eu não coloquei nada aqui. Ok, está percebido. Então faríamos 9, 12. Então, ele sai primeiro reprovado, que é esta instrução. Depois sai aprovado, que é esta instrução aqui, né? Então, para não vos deixar confuso, eu vou tirar esta instrução aqui, né? Vou colocar aqui, né? Então assim não vão ficar confusos. Então vamos tentar. Agora estou simplesmente nessa instrução em que eu posso colocar 12 e ver se sai aprovado ou não. Saiu aprovado. Se eu não coloco nada, vamos lá ver, nada não, um número menor, ele também não faz nada, porque não há uma instrução que diz que o que devo fazer quando o número for menor que 10 ou maior que 14, por exemplo. Aqui não diz, né? Aqui só diz entre primeiro se for maior ou igual a 10 e também se o número for menor que 14. Então, para realizar essa instrução, o texto número 2 tem que ser maior ou igual a 10 e menor que 14. Então, a forma de fazer, outra que nós havíamos dito, né? É esta de simplesmente escrever aqui e já resolvemos, né? Vamos ter que fazer uns parênteses aqui para ficar entendível o nosso código. Desculpa, não i, mas sim and. Então ficou assim. Se texto número tanto for tanto, mas eu gosto mesmo de fazer isso como parênteses porque fica mais perceptível. Não que sem esses parênteses não iria funcionar, mas sim, aqui está a dizer, se essa primeira condição que está entre parênteses e esta segunda condição estiverem entre parênteses forem verdadeiras, a gente vai fazer isso, né? Como manda a regra de lógica booleana. Se este e este forem verdade, então aqui é verdade. Então vai realizar essa instrução. Se uma delas for falsa, então não vai realizar a instrução. Por isso que nós colocamos 18 e 18 é maior ou igual a 10, sim, mas é menor que 14. Então tem que ser um erro qualquer. Um erro qualquer não vai ser nada, né? Então, este é o segredo de como usar um if embutido, if e if else, nesse caso. Portanto, existe esta forma de fazer, embutir texto a uma outra forma, então usar if com vários else, se a condição 1, se a condição 2, se a condição 3, se falhar todas, vem para esta. Isso existe essa forma. Nós podemos testar aqui para ver como que funciona esta forma de fazer alternativas embutidas, né? Com uma sequência muito grande de if e no final colocar este else, né? Como aqui diz, este else também não é pertinente, pode não existir como tal. Mas ok, vamos lá fazer desta forma só para perceber realmente o que está a acontecer. Estamos a trabalhar com if else, então é aqui no botão if else. Então aqui vamos dizer de um jeito simples. Vamos dizer, se for menor que 10, vamos dizer está reprovado. Depois vamos dizer else if. Else if, vamos colocar a condição, já ia me esquecer da condição. Else if, esse é o foguete. Txt no ponto teste, se for menor que 14, né? Menor ou igual a 14, não, menor que 14, então vamos dizer aprovado. Vamos colocar mais um else if. Else if
txt número 1 ponto teste for menor ou igual a 20, então vamos dizer message box ponto show message box ponto show dispensado e até não, este já que é o outro, não, mesmo assim podemos continuar, dizer else valor inválido. Show valor inválido. Valor inválido. Então aqui, só para melhorar, pode ficar um pouco mais consistente, vamos dizer se txt número, sim, ponto teste for maior ou igual a 0 e txt maior ou igual a 0. Então aqui estou a dizer se o texto número 1, o texto do texto número 1 for maior que 0 e se for menor que 10, estamos a dizer 0 a 9, então a pessoa está reprovada. Se o texto, né, número 1 ainda, texto do texto número 1 for, nesse caso o contrário disto seria 10 até 14, aprovado. Aqui, caso contrário, dispensado, e se for maior que isso, inválido. Vamos lá testar. Então, nós vamos ver aqui, podemos colocar 8. Faltou uma coisa aqui. Ele diz type double. Ok, eu estou a clicar no sítio errado, é isso mesmo, é isso. Estou a clicar no sítio errado. Vamos, é aqui, texto número 2. Era texto número 2, não número 1. Eu estou a clicar no sítio errado, no sítio. Button if else é texto número 1, então vamos aqui nisso. Vou fazer 8. Aconteceu um erro. O que pode estar a acontecer? Oh, eu é que estou a clicar o botão errado. Estou a clicar no button if, mas seria o button if else, então 8, button if else, ele diz reprovado. 10, button if else diz aprovado. 18, button if else diz dispensado. Vou colocar um número maior, 28, aqui diz 28, acho que fiz o mesmo erro, nesse caso, acho que matei o mesmo erro aqui dos botões. 28 quis dizer, vamos aqui, valor inválido. Realmente já andei me confusionando com os botões, simplesmente. Ok, então está aqui o código feito daquele modo, como dissemos, com if composto dessa maneira. Então, nesse caso temos esse bloco também chamado bloco select case, que é um dos blocos também da estrutura de decisão, né? Que ele primeiro é muito similar ao if, é utilizado normalmente como alternativa de ifs embutidos. Uma ação é selecionada a partir de uma lista de alternativas, como nós tínhamos aí, temos várias alternativas, e é bom porque evita a confusão de if profundamente embutidos, vários ifs embutidos, né? E na realidade tem uma desvantagem também, que eu não coloquei no slide, mas é bom saber que há essa desvantagem. A desvantagem dele é que com esse bloco select case nós não trabalhamos em termos de intervalos, né? Dizer
se for maior ou igual a tanto e se for menor que tanto. Não é assim como se trabalha aqui. Nós trabalhamos mais com números exatos, daqui para aqui, de 1 até tanto, de tanto até tanto. Então, tem este problema e é um pouco difícil trabalhar também com lógica booleana aí, quando dizemos se isto e isto, ou isto e aquilo, né? É um pouco trabalhoso. Até que i é mais simples, mas ou é mais difícil, né? Aliás, não, o ou é que é mais fácil e i é que é mais difícil, da lógica booleana aqui. Então, nesse caso, como diz aqui, temos os valores separados por vírgulas desse jeito, né? Com base numa constante, uma variável e uma expressão. Quer dizer, nós para utilizarmos esse case, podemos utilizar uma constante para representar cada valor que queremos comparar, ou uma variável, ou uma expressão qualquer, x mais y, ou sei lá, qualquer coisa assim. Para perceber melhor o que tudo está escrito aqui, nós podemos ir aqui no exemplo, né? Para vocês verem pelo menos a sintaxe. Vocês vão ver que existe aqui select case selector. Caso valor 1, aqui pode ser uma constante, pode ser uma expressão, ou pode ser constante, expressão ou variável, se estava por esse nome. Então nessa parte do valor que pode ser substituído. Então caso for um certo valor ou uma constante, ele vai realizar essa ação. Caso for essa variável ou essa constante, vai realizar essa ação. E por fim, caso não encontrou nem este valor nem este, ele vai fazer uma certa operação aqui. É o que acontece muitas das vezes nos menus. Nós quando fazemos menus, nós fazemos desse jeito, utilizando o select case, que é muito mais bonito. Então temos aqui outro exemplo de um bloco case, só que desta vez com aqueles itens que eu tinha dito. Aqui estamos a dizer caso A ou B. Vamos dizer, se for A ou B, imprime isso. Se for C, imprime isto. Se não for nem C, nem A, nem B, então vai imprimir este que vem escrito pull or. É assim como se vai trabalhar, né? E para vocês verem, se fosse com ifs embutidos seria desse jeito, um pouco mais confuso. Enquanto que aqui já se percebe, se for A ou B, então imprime. Se for C, imprime isto. Se for nenhum desses, imprime isto. É muito mais simples assim do que fazer desta forma, é mais comprido e trabalhoso, na realidade, né? Então este é só um exemplo de tipos de valores para o bloco select case, né? Que também, como eu estava a dizer, pode ser usado uma expressão, como aqui aparece, y menos x. Então aqui está a dizer o que é exatamente? Está a dizer se for x é 2, se for 2 ou se for 1, né? Porque 3 menos 2 aqui vai dar 1, então está a dizer caso 1 ou 2, então vai imprimir isto. Caso for um número maior ou igual a 4, então vai imprimir isto. Se for tanto, vai imprimir isto. É assim como vamos trabalhar. Vamos só para um exemplo um bocado simples, vocês depois podem fazer um teste disto, né? Este é só um outro exemplo com string, né? Um outro exemplo com string. Vocês podem utilizar um conjunto de palavras, dizer caso, né? Caso o nome for Thomas, faz isso. Caso for Woodrow, faz isso. Caso for presidente, faz isso. Caso, portanto, faz isso. Então vocês podem fazer também desse jeito. Vamos para um exemplo muito rápido aqui, só para perceber como que funciona isto. Então temos aqui o... Ops, não, eu queria vir aqui, button select case, vamos para fazer nosso select case. Então eu vou dizer assim, selecione, select case, select, vamos escolher aqui o txt, pode ser txt número 1, né? ponto test. Como vocês viram lá atrás no slide vem escrito select case, mas aqui só vem escrito select. Então temos aqui select case test número 1 ponto test. Então vamos trabalhar. Então vamos dizer case, qual exemplo primeiro vamos iniciar? Podemos iniciar com aquele mais simples, ok? Este. Então vamos dizer case, vamos dizer case 1, por
exemplo, case 1. Estou habituado à linguagem C, já estava por 2 pontos. Case 1, vamos dizer message. Vou passar isto. Está aqui. Message.show. Por exemplo, domingo. Estamos a supor que estamos a fazer dias de semanas. Vamos aqui. Case 2. Fala segunda. Deixa eu copiar isso tudo, só para facilitar nos casos. Não vou fazer muito, só 3 casos é suficiente para perceber do que estamos a dizer aqui. Terça. E aqui default. Default não, desculpa, é o case else. O default é para caso de linguagem C, C++. Na linguagem Visual Basic nós falamos case else. Então seria case else, isto, né? Então estamos a dizer case else, else. Case else, como estamos a dizer, case else vai fazer dia inválido. Então vamos para o programa. Então vamos aqui ver se colocamos button select case, ele mostra domingo. 2, ele diz segunda. 3, ele vai dizer terça. E se colocarmos 7, ele vai dizer esse dia é inválido, porque nós não definimos caso 7 o que ele deve fazer. Então, se não encontrou nem 1, nem 2, nem 3, ele vai mostrar esse dia inválido. Esta é a opção, né? Então, vamos para aquele segundo exemplo, né? Não é este. Ok, ainda temos esta componente da vírgula estar aí. Então podemos dizer assim, caso 1, vamos dizer 1 e 7, né? Se for dia 1 e dia 7, o que deve fazer? Então aqui colocamos, se for 7, ele vai dizer domingo. E se for 1, ele também vai dizer domingo, né? Então é assim como isso acontece. Ou 1 e 7, fim de semana, podia ser assim, para ficar mais bonito. Semana. Fim de semana. Então, caso 1 e 7, ele vai mostrar fim de semana para 1 e para 7. Seria o primeiro dia e o sétimo dia, nesse caso. E eu, se por exemplo quero colocar meio de semana aqui, em vez de estar fazendo assim, porque 2, 3 vai mostrar só segunda, terça, e se for um dia que não está aqui definido, vai mostrar dia inválido, eu posso dizer de 2 até 6, né? Diga que é meio de semana. Então vamos fazer como? Vamos fazer desse jeito, dizer 2, temos aqui 2. Seria 5, 6, 2 to 6, né? Então não quer dizer, a partir de 2 para 6 fala meio de semana. Então, correndo o programa, eu coloco aqui um valor 6, ele diz meio de semana. Eu coloco 3, ele diz meio de semana. Eu coloco 7, ele diz fim de semana. Coloco 2, ele diz meio de semana. Então é assim como vai funcionar neste caso, né?
Então, depois há aquela maneira de fazer dizer se é menor que tanto, então diga isso, né? Então nós podemos dizer aqui is, né? Case is, né? E aqui já diz, né? Compara o primeiro com o segundo, então vai ficar desse jeito que nós vimos aqui, né? O terceiro exemplo, se não estou em erro, né? Nós dizemos caso essa variável for, então podemos dizer desse jeito, então dizemos caso, né? For menor ou igual a 6, quer dizer de 6 para baixo, ele vai chamar de meio de semana. Então vamos lá tentar ver isto. Então colocamos aqui 3, ele vai dizer meio de semana, né? 6, meio de semana. Agora vamos tentar 1, vamos ver o que sai. Sai o fim de semana, né? Para 1. Então ele determinou que esse 1 já está colocado aqui como fim de semana, nem que seja menor que 6, mas 1 já tem o seu patamar aqui, que diz 1 é fim de semana. Então ele não é que vai fazer como fez daquela vez, tirar para aprovado do lugar, vai tirar fim de semana, depois tirar meio de semana. Podemos experimentar mais uma vez só para ver. É isso que acontece. Mas se você coloca 0, o que vai acontecer? Ele disse meio de semana, quer dizer, saltou este valor de 1 e foi para o 0, porque 0 não está definido. Então quando ele faz esse is menor ou igual, ou is maior ou igual, ou is igual, alguma coisinha qualquer aí a comparar, ele sempre vai excluir também esses valores que estão aqui, né? Nos outros cases. Esse é o essencial deste is aqui, né? E depois vocês também podem fazer utilizando uma expressão como aparece aqui. Essa eu vou deixar vocês experimentarem em casa, né? Inventar uma expressão qualquer. Então o importante é que depois dessa expressão tem que saber qual é o resultado para saber o que e o que vai ficar aqui, né? Então pode ser utilizado variáveis como vocês estão a ver aqui, dizer aqui para aqui, aqui. E neste caso aqui seria 3 menos 2, ia dar 1, seria caso 1, vírgula 2. Então ia imprimir isto. Tem este também que diz caso x mais y, tu x vezes y, que é o mesmo que dizer caso 2 vezes 3, aliás 2 mais 3, que é 5, né? Tu 2 vezes 3, 6. Então de 5 a 6. Então vai fazer isto, né? É só uma forma de fazer que vocês podem ficar a ensaiar sozinhos. Eu não vou falar sobre esse assunto, mesmo porque o vídeo já está ficando muito maior do que esperado. Então basicamente hoje o que tínhamos que falar era isto, explicar como funciona essa estrutura de decisão if else, né? If embutido, e também o select case. Muito obrigado pela atenção dispensada. Inscreva-se no canal, por favor se inscreva no canal e dê um like. Obrigado.